Audiobook da Revista Espírita de 1860. Julho, item 5.9. Os animais. Pelo Espírito Charlotte. Nona comunicação. Dissertações espontâneas feitas pelo Espírito Charlotte, em várias sessões da sociedade. Nona. Quando foi criado o primeiro homem, tudo era harmonia em a natureza. A onipotência do Criador tinha posto em cada ser uma palavra de bondade, de generosidade e de amor. O homem era radioso, os animais desejavam seu olhar celeste e suas carícias eram as mesmas para eles e para sua celeste companheira. A vegetação era luxuriante. O sol dourava e iluminava toda a natureza, como o sol misterioso da alma, centelha de Deus, iluminava interiormente a inteligência do homem. Numa palavra, todos os reinos da natureza apresentavam essa calma infinita, que parecia compreender Deus. Tudo parecia ter bastante inteligência para exaltar a onipotência do Criador. O céu sem nuvens era como o coração do homem, e a água límpida e azul tinha reflexos infinitos, como a alma do homem tinha os reflexos de Deus. Muito tempo depois, tudo pareceu mudar subitamente. A natureza oprimida exalou um longo suspiro e, pela primeira vez, a voz de Deus se fez ouvir. Terrível dia de desgraça, em que o homem, que até então não tinha ouvido senão a grande voz de Deus, que em tudo lhe dizia, tu és imortal, ficou apavorado com estas terríveis palavras, Caim, por que mataste teu irmão? Logo tudo mudou, o sangue de Abel espalhou-se por toda a terra, as árvores mudaram de cor, a vegetação, tão rica e tão colorida, murchou, o céu tornou-se negro. Por que o animal se tornou feroz? Magnetismo todo-poderoso, invencível, que então tomou cada ser, a sede de sangue, o desejo de matança brilhavam em seus olhos, outrora tão suaves, e o animal tornou-se feroz como o homem. Já que o homem era o rei da terra, não deveria ter dado o exemplo. O animal seguiu o seu exemplo e desde então a morte pairou sobre a terra, morte que se tornou hedionda, em vez de uma transformação suave e espiritual. O corpo do homem deveria dispersar-se no ar, como o corpo do Cristo, e dispersou-se na terra, nessa terra regada pelo sangue de Abel. E o homem trabalhou, e o animal trabalhou. Charlotte. Exame crítico das dissertações de Charlotte sobre os animais. Sobre o nono. Nessa passagem Charlotte parece ter sido arrastado por sua imaginação, pois o quadro que faz da degradação moral do animal é mais fantástico do que científico. Com efeito, o animal só é feroz por necessidade, e foi para satisfazer a essa necessidade que a natureza lhe deu uma organização especial. Se uns devem nutrir-se de carne, é por uma razão providencial e porque era útil à harmonia geral que certos elementos orgânicos fossem absorvidos. O animal é, desse modo, feroz por constituição, e não se conceberia que a queda moral do homem tivesse desenvolvido os dentes caninos do tigre e encurtado os seus intestinos, porque, então, não haveria razão para que o mesmo não tivesse ocorrido com o carneiro. Antes dizemos que o homem, sendo pouco adiantado na terra, encontra-se com seres inferiores sob todos os aspectos, cujo contato, para ele, é uma causa de inquietação, de sofrimentos, consequentemente, uma fonte de provas que lhe auxiliam o progresso futuro. Que pensa Charlotte destas reflexões? Reis. Só posso aprová-las. Eu era um pintor, e não um literato ou um sábio. Eis porque me deixo arrastar, de vez em quando, pelo prazer de escrever belas frases, prazer tão novo para mim, mesmo com prejuízo da verdade. Mas o que dizeis é muito justo e muito inspirado. No quadro que tracei, bordei certas ideias recebidas, a fim de não melindrar nenhuma convicção. A verdade é que as primeiras idades eram a idade do ferro, muito afastadas das pretensas doçuras. Descobrindo diariamente os tesouros acumulados pela bondade de Deus, tanto no espaço quanto na terra, a civilização levou o homem à conquista da verdadeira terra prometida, aquela que Deus concederá à inteligência e ao trabalho, e que não entregou enfeitada nas mãos dos homens criança, que deveriam descobri-la à custa da própria inteligência. Aliás, o erro que cometi não poderia ser prejudicial aos olhos das pessoas esclarecidas, que o reconheceriam facilmente, para os ignorantes passaria despercebido. Entretanto, concordo que errei, agi levianamente e isto vos prova até que ponto deveis controlar as comunicações que recebeis.